Oi, galera! Os primeiros participantes aí chegando. Boa noite! Boa noite, gente linda! Estão chegando, pessoal. Rafa, tu tá aí, brother? Caraca! Obrigado. Meu irmão, Rafa Passos. Fico lisonjeado com a tua participação aí, meu irmão. Boa noite a todos. Vão chegando, galera. Vão chegando aí, tomando seus assentos. Bater aquele papo bacana, aquele papo gostoso de quarta-feira à noite, que já é habitual, né? Dando aquele tempinho, como sempre, pra galera ir chegando. Aí com uns 5 minutinhos aí a gente começa o nosso papo. Eu vou começar agora a fazer o Pai Nosso em aramaico no final, tá? Pra gente, porque muita gente reclama porque consegue chegar às vezes 9h15, 9h20, porque tá em trânsito e perde. Boa noite, Rafa, boa noite, Renatão, boa noite, galera. E perde essa ancoragem, né? Que é tão boa, tão gostosa, né? Tão forte. E também no final a gente acaba deixando a galera ir pra cama, né? Com essa vibração maravilhosa do Cristo, da energia do Cristo, né? Então a gente vai fazer sempre agora no final, tá? Na despedida da live a gente vai fazer o Pai Nosso em aramaico. Fechou? Vou deixar a galera aí entrando um pouquinho mais. Hoje o tema da nossa live eu peguei de uma frase que um amigo meu, um grande irmão, né, lá de Porto Alegre, não sei se ele tá aí, ele sempre tá sempre na live, não sei se eu não vi ele entrar ainda. Ele e a Carol, um casal de irmãos de Porto Alegre, que é o Filipão, Felipe Knorr e Carol Knorr. E ele sempre usa uma frase: quem tem limite é município. E eu gosto muito dessa frase dele, né? Uma frase que é lúdica e ao mesmo tempo ela encerra uma verdade bem bacana, né? Ó, ele entrou aqui, ó. Filipão, acabei de falar teu nome aqui, Filipão. Como o responsável pelo tema da live de hoje, pelo nome. Quem tem limite é município. Eu gosto muito dessa frase que tu fala sempre, que é uma frase engraçada, descontraída, né? Como eu sei que tu é um cara despojado, descontraído, leve, bacana. Mas ela traz uma grande verdade também, né? E a gente vai discorrer um pouco sobre essa questão dos limites hoje. Dos limites que nos são impostos e dos limites que nós nos impomos, né? Os limites autoimpostos. Que nos amarram tanto os nossos passos, a nossa caminhada, que nos impedem de chegar em estágios elevados, né? De excelência, de resultado. Porque muitas vezes a gente está obedecendo um limite e esse limite muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele é invisível, não é uma corda, é uma corrente que tem em nossa volta, a gente não consegue enxergar isso, mas apesar de a gente não conseguir enxergar, esse limite não ser visível, ele determina o nosso alcance, né? Então, eu falo Dequinho. Seja bem-vindo, irmão. Ixi, a galera da faculdade tá vindo aí, em alta, em peso. Bacana isso. Gratidão aí, galera. Os irmãos de muitos anos aí, de caminhada. Só eu nunca quis obedecer os limites, o Rafa falando aí, Rafa Mingau. Rafa, eu também sempre fui um pouquinho revoltado, sabe? Sempre fui um pouquinho ousado, assim. Sempre fui considerado um cara meio fora do padrão, né? Mas nem sempre eu fui confortável com isso. Eu estava sempre querendo me enquadrar de alguma forma. A gente vai falar bastante sobre tudo isso, né? Porque até pra gente que já tem essa tendência de ser um pouco fora da caixa, de ser um pouquinho ousado desde criança, o mundo tenta colocar a gente dentro desses padrões limitados a qualquer custo, né? E durante muito tempo a gente acaba sofrendo as consequências disso.
E a vida começa a ficar muito legal quando a gente aceita, né? Quando a gente aceita que a gente é fora da caixa e pronto, que a gente não veio aqui para obedecer regras e padrões rígidos pré-estabelecidos, né? A gente veio aqui para fazer a nossa história de vida acontecer. Por mais que ela divirja, não sei se a palavra está certa, mas acho que está, né? Divirja do padrão de funcionamento social ou o padrão de funcionamento da maioria das pessoas que estão à nossa volta, né? Cacau, você tá aí, querida? Tema incrível, também gosto desse tema, viu? Gosto muito de falar sobre isso e incitar as pessoas a extrapolarem os seus próprios limites, né? Aquela velha frase, né? O maior vencedor não é o que vence o mundo, é aquele que vence a si mesmo. E sempre, todos os dias nós vamos ter o nosso próprio limite em algum ponto e nós podemos extrapolar esse limite. Então, a minha competição, não gosto muito dessa palavra, mas ok, na falta de outra, a minha competição, na verdade, ela sempre vai ser comigo mesmo, né? Enquanto eu estou olhando para o lado e querendo ser melhor, ou mais bem sucedido, ou mais inteligente, ou mais bonito, mais forte, mais simpático, mais magnético do que o outro, eu não estou jogando o jogo verdadeiro da minha vida, eu estou jogando um jogo falso. O que eu tenho que visar, na verdade, é ser cada vez eu mais magnético, mais bonito, mais bem-sucedido, mais inteligente, mais preparado para o mundo, mais generoso, mais saudável, mais forte, mais empoderado do que eu era ontem, né? Eu tenho que ser sempre o meu maior alvo a ser atravessado, a ser extrapolado, né? Quando eu transfiro isso para o meio, aí se torna uma competição, de novo, na falta de um termo melhor, se torna uma competição não saudável, né? E a gente vive num mundo onde as pessoas competem umas com as outras o tempo todo, né? Às vezes casais competem porque um ganha muito mais do que o outro, ou porque um tem mais destaque profissional do que outro, ou porque enfim, é mais feliz profissionalmente do que outro, é mais inteligente, eles ficam se disputando, ou amigos, né? Ficam numa eterna disputa de poder, de controle, de vaidade, e isso leva, obviamente, a um desgaste na relação, seja ela qual for, né? Então toda relação, seja ela profissional, sociedade, casal, amizade ou grupo de amigos, onde existe essa energia da competição, né? Isso não é saudável. Isso não é saudável. Eu não estou falando de estímulo, né? Às vezes a gente está do lado de uma pessoa que nos estimula a ser melhor. Isso é uma coisa, isso é saudável. Agora, desde que esse estímulo não seja um estímulo para eu me tornar melhor do que essa pessoa. Seja apenas um estímulo para eu me tornar melhor do que eu era antes. E aí a gente está falando de algo saudável. Mas vamos lá. Falar um pouco então sobre isso. Já estamos falando, né? Mas agora entrar no tema. Rodri, conseguiu chegar cedo hoje? Que bom. Seja bem-vindo, amado. Costumo dizer que a comparação deve ser somente conosco. É isso aí, amado. É isso mesmo. Então vamos falar. Eu gosto sempre de contar a historinha do leão, do elefante. Acho que esses dias eu até contei isso na minha aula do Método Vênus, mas nem todo mundo aqui estava presente. Mas é uma história que já bastante gente conhece, né? Vocês conhecem a história do leão, do elefantinho, que quando ele era recém-nascido, amarraram uma corda, uma corrente no pé dele, e essa corda tinha um diâmetro um comprimento de 3 metros. Então o leãozinho cresceu, aprendendo, entendendo que ele só poderia se locomover nessa distância de 3 metros. Então ele andava 3 metros para a direita, 3 metros para a esquerda, 3 metros para frente, 3 metros para trás. Esse era o limite do leão. Eu estou com o leão na cabeça. Do elefante. Que também não vai mudar muita coisa, né? O importante é o conceito. Esse elefante foi crescendo, virou adolescente. Ele continuou com as patinhas, com a pata amarrada, e ele só andava 3 metros para todas as direções. E em algum momento da fase adulta dele... obrigado, Efigênia, querida. Depois amanhã nós vamos ver como é que está o seu marido. Como é que está o seu marido, né? Esperamos que esteja se recuperando bem.
Hoje pensei bastante nele durante o dia, e aí sempre emanava aí uma luz, uma energia de cura para ele, na direção dele. Com certeza vai se recuperar bem, tá? Não tenha dúvida disso. Então, o elefantinho foi ficando adolescente, foi ficando adulto, e em alguma fase, algum momento da vida adulta dele, tiraram a corrente, desamarraram ele. Quem não conhece a história já deve ter imaginado o que aconteceu, né? Ele continuou andando apenas nesse limite de 3 metros para a direita, 3 metros para a esquerda, para frente e para trás. Ou seja, um limite ali foi estabelecido pelo meio, alguém impôs um limite na fase, na infância do leão, e ele se acostumou com esse limite e tomou aquilo como a sua verdade. Então, para ele, mesmo que ele não tivesse nenhuma amarra nos seus pés, mas ele não se via, ele não se permitia ir além dos 3 metros. Ele estava livre, ele podia dar 5 metros, 10 metros, 10 quilômetros, 50 quilômetros, 1.500 quilômetros. Ele podia conhecer a selva, explorar a selva, tomar água nos rios, brincar, ser livre, mas ele não se permitia, porque ele acostumou-se com um padrão limitado de funcionamento, de movimento. Agora eu faço uma pergunta para vocês, podem ir escrevendo aí quem quiser. Tenta pensar na tua vida, e acho que todos nós praticamente aqui que temos, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos, 20, talvez os mais novos, mas não tem alguém tão novo aqui, não tenha passado por esse processo, né? Porque hoje, lógico que a educação, por exemplo, eu tenho 2 filhas, com a nossa expansão da consciência, a gente já procura não colocar esses limites nas nossas crianças. Mas vamos combinar que nós aqui, praticamente todos, vivemos em regimes de imposição, de controle, de limitação em várias áreas da vida. Então faz uma reflexão lá na tua infância e tenta detectar qual foi a corrente que colocaram nos teus pés. Em que área da vida foi colocada uma corrente nos teus pés e hoje, na sua vida adulta, você está tendo dificuldade de atravessar esse limite. Eu acredito que todos nós temos. Coisas do tipo... a Helena está falando, ainda tenho muitos limites. Alguns impostos por mim mesmo. E esses são os mais... Oi, Jana, seja bem-vinda, amada. E esses são os mais difíceis de serem transpostos, Helena. Porque quando a limitação vem de fora, a gente tem a opção, ou às vezes quando a gente está com a clareza de parar aquilo e decidir, não, eu não quero isso. E o mundo tenta colocar isso para a gente todos os dias, né? Imposições de fora para dentro. Eu percebo isso na minha vida, acho que vocês percebem também. Hoje, com a clareza que eu tenho de vida, com o processo, com a experiência, eu digo não para a maioria das imposições que me colocam. Para a grande maioria delas, né? E eu decido não aceitá-las, não acatá-las. Então o mundo está toda hora me dizendo, tu não vai além desses 3 metros. E eu estou dizendo o tempo todo para o mundo, eu vou sim, eu vou muito além desses 3 metros. E eu vou além desses 3 metros, a minha vida está mostrando isso. Oi, Cíntia, beijão para você também, amada. Parabéns, hoje é o aniversário da Cíntia, essa queridona. Parabéns, Cíntia, felicidade, viu? Feliz novo ciclo para você. E eu estou toda hora desafiando o mundo, dizendo eu vou sim. Agora, quando esse limite foi imposto por mim mesmo, ele está na camada interna. Aí, até eu identificar ele, aceitar ele, resolver trabalhar ele para cortar essa corrente, o processo é mais longo. Então, as imposições autoimpostas, as limitações autoimpostas, elas são muito mais difíceis de se livrar delas do que aquelas que vêm do lado de fora. Deixa eu ler o comentário da Cacau aqui. Acho que na infância o maior deles imposto pelos pais é de não expressar as opiniões que divergem da deles. Ótimo. Essa e muitas outras, né, Cacau? Por exemplo, gente, uma das grandes limitações que se impõem já na fase da infância, que causam sequelas enormes para a vida toda do ser humano, do adulto, quando ele se torna adulto, é na questão da expressão, da integridade da criança. Vou falar uma coisa para vocês. Mentira não é um valor que vem com o ser humano.
A mentira, ela é ensinada. Eu sempre dou esse exemplo nos meus cursos e palestras, daquela menininha de 3 anos a criança, uma criança de 3 anos é completamente genuína, ela é completamente verdadeira, ela não consegue disfarçar, por mais que ela queira, e ela não quer, porque ela é pura, ela é genuína, ela é verdadeira. E aí chega uma visita na casa dessa criança, aí a mãe assim diz, vai lá dar um beijo na tia. Ela olha, criança, gato e cachorro faz leitura de energia como ninguém. Então, se criança, gato e cachorro não chega perto de você, repensa a vida, tem alguma coisa errada aí. Então, a criancinha, a menininha, olha para a tiazinha lá e diz, não, eu não quero ir abraçar ela, mãe, eu não vou abraçar ela. Aí a mãe, porque a filha está sendo mal educada, na verdade ela está sendo verdadeira com ela mesma, a mãe encosta na criança e diz assim, vai lá dar um beijo na tia, senão tu não vai brincar depois. Aí a criança, opa, brincar depois. Eu faço tudo, eu como um prato de bosta para brincar depois. Aí a criança vai lá, totalmente contrariada, vai lá e dá um beijo na tia. Naquele momento, uma mensagem muito poderosa foi passada para essa criança. Primeiro, para conseguir aquilo que você quer, aquilo que você almeja, que é o quê? Brincar depois, você não pode ser verdadeira, você não pode ser genuína. Naquele momento, foi imposta uma baita de uma grade, de uma cerca em torno daquela criança. Não se expresse, não seja verdadeira. Haja dentro desses limites. Esses limites são aceitáveis. O que passa daqui não é aceitável. E o que você quer fazer, que é não beijar a tia, extrapola esses limites. Você não pode viver fora desses limites. Então, na infância, gente, começa um monte de barbaridade. O Ricardo está falando compensação e manipulação. A gente aprende isso, né? A gente aprende muito isso na infância. E aí a gente cresce aprendendo que para conseguir as nossas coisas, os nossos objetivos, os nossos ideais, concretizar coisas, a gente tem que barganhar, a gente tem que mentir, a gente não pode ser a gente mesmo. Aí a gente se descaracteriza completamente para atender uma demanda do mundo externo, do mundo que é imposto. Né? Vamos falar aqui a Morgana está falando, crescer em uma família muito religiosa também nos traz muitos limites internos. Sim, os dogmas, geralmente, eles são extremamente limitadores, né? Eu já falei aqui e vou falar sempre, gente. Hoje eu não sou contra nenhuma religião. Eu acho que as religiões cumprem um papel importante. Elas estão aí porque elas são necessárias. Se elas não fossem mais necessárias, elas não estariam aí. E todas as pessoas que vão para uma determinada religião, elas estão na faixa frequencial daquele dogma. Daquilo eu já frequentei várias. Hoje em dia eu não frequento mais nenhuma. Não sinto mais necessidade de estar lá. Ponto. Simples assim, né? Então eu não vou mais por uma falta de necessidade de sinergia, de ressonância. Eu não ressoo mais dentro de qualquer organização. Eu posso ir um dia lá no centro espírita com alguém que me convidou numa missa, isso não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum nisso. Mas dificilmente eu vou voltar a frequentar, a ser frequentador, um adepto de qualquer religião, né? Mas fui durante muito tempo. E esses dogmas, hoje, apesar de eu não ser contra nenhum deles, porque eu já entendi o papel que eles desempenham no mundo, eles são extremamente cerceadores. Eles são extremamente limitadores. Ideias de pecado, ideias de culpa, ideias de não merecimento, é o que mais se vincula, é o que mais se compartilha dentro dessas correntes dogmáticas, né? Vocês podem perceber uma coisa, as pessoas mais religiosas, o que a gente chama de carola, né? São as pessoas que mais sofrem. Eu posso falar da religião católica, que é a religião de origem da minha família. As pessoas extremamente católicas, e tá cheio de gente assim na minha família, de familiares meus que são muito católicos, aquela coisa... Eu não estou falando espiritualista. O espiritualista é uma coisa, espiritualista livre. Estou falando dogmático, católico. A pessoa que é muito arraigada nessa doutrina, por exemplo, nesse dogma, ela geralmente sofre bastante. Por quê? Porque quanto mais se prega lá dentro dessa organização, dessa corrente dogmática, que o Cristo sofreu, que o Cristo morreu, que o Cristo
foi crucificado por nós, então se passa essa ideia de que nós também temos que, se ele morreu, se ele foi crucificado, se ele foi pregado, se ele foi morto, se ele foi cuspido, nós também, para honrarmos esse ser, o mínimo que nós podemos fazer é também passar por isso. E ali se coloca uma baita de uma limitação. Essa pessoa, muito dogmática, muito religiosa, aquela bem assim... Eu estou falando daquela bem fanática, da Carola. Ela não se permite prosperar. Ela não se permite ter sucesso verdadeiro. O sucesso verdadeiro, assim, amplo, naquele sentido amplo. Um sucesso na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua vida social, na sua saúde do corpo físico. Ela sempre, pode perceber, gente, não precisa ser gênio não, é só observar. É só observar. Se você vive num meio assim, ou convive com muitas pessoas assim, você pode perceber que essas pessoas, elas podem ter dinheiro, elas podem ter sucesso profissional, mas em algum momento, alguma área da vida delas, isso com muita frequência vai estar lhe causando dor, porque a dor para ela é um aspecto fundamental da conexão dela com o Cristo, com Deus, com a religiosidade, com o divino, né? Isso é uma... a Cacau está contribuindo aqui a religião e a ideia limitadora de que o prazer é errado. Trazendo essa ideia do prazer, olha só quanta limitação, principalmente para o feminino, né? As mulheres da minha família, né, da minha mãe, minhas tias, me contam que se a minha tia, por exemplo, a minha mãe, se ela sentasse lá com 12, 13, 14 anos, sentasse numa cadeira com as pernas entreabertas, e o meu avô ou a minha avó vissem de longe, já gritavam: fecha essas pernas, menina, fecha essas pernas. Que coisa mais feia, isso não é jeito de uma mulher, de uma menina sentar, tá parecendo o teu irmão. Olha só isso, gente. Esse gestual das pernas fechadas ou as pernas abertas tem total relação com a energia sexual, né? Com o uso da energia sexual. Essa mensagem que foi dada lá para a menina dos 13 anos é assim: a mulher não pode usufruir disso, a mulher não pode utilizar isso, é pecado, isso é pecado. Parece o teu irmão, opa, o homem pode. Então é tão prejudicial para o homem quanto para a mulher, porque aí o homem cresce com uma ideia de permissividade total. Jadley estava falando que isso existe até hoje. Infelizmente existe. Mas imagina naquela época, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, como isso era forte. Então, na verdade, os dois gêneros são prejudicados com essa ideia. O homem porque cresce com a ideia equivocada de que pode tudo. E a mulher cresce com uma ideia equivocada de que não pode nada. Então, a vida sexual de alguém que foi criado com essa doutrinada dessa forma, obviamente vai gerar reflexos. Mas é óbvio, porque foi uma baita de uma limitação imposta já nos primeiros anos de infância. Quando a personalidade está sendo formada, quando os ensinamentos estão sendo ancorados, ensinamentos que vão reverberar e vão durar pela vida toda. Então, isso também é uma baita de uma limitação que é nos colocada lá nos primeiros anos de vida. Com relação à vida financeira, gente, quem é que cresceu num meio onde se falava muito isso? A vida é difícil, a gente vem de uma família pobre, o teu bisavô era pobre, o teu avô era pobre, o teu pai é pobre, então, entendeu o que é que eu desenho? Você vai ter que ser pobre para confirmar a família, para levar o legado da família adiante. Às vezes essa pessoa é um baita de um profissional, é uma pessoa assim que tem toda a possibilidade de... rico não é boa gente... de novo, dogma, né? É mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus e parará, essa coisarada toda, né? E aí a criança, o adolescente vai crescendo. Gente, essas coisas, elas não são... A gente não chega na vida adulta lembrando delas. A gente esquece isso, a gente escuta, tanto na questão da sexualidade, da questão da prosperidade, a gente vai escutando isso. E às vezes não é nem escutando, é escutando e percebendo como que as coisas funcionam dentro da nossa casa, com as pessoas mais velhas, nossos tios, nossos pais, nossos avós.
E a gente vai olhando para aquilo e essas informações são acessadas, são ancoradas, são assimiladas e são jogadas lá para o fundo da gaveta. Olha como é que surgem muitas crenças limitantes, né? Aí o cara vai lá, faz 18, 19, 20 anos e esquece. E aí ele vai para o mercado de trabalho, faz faculdade, vai trabalhar, vai levar currículo e tal. E aí ele começa a galgar assim, passos na sua trajetória, né, profissional, e de repente ele próprio cria uma situação para descer, para desabar escada abaixo. O que é esse ele cria? É essa informação, essa ideia, essa forma de pensamento que foi gerada lá na infância, que vem à tona inconscientemente. Conscientemente o cara está ali trabalhando, estudando, dando o melhor, chegando cedo, sendo o melhor profissional que ele pode ser. Mas inconscientemente existe uma vozinha fina, que é uma mensagem que ele recebeu lá atrás, que diz assim: tu não é merecedor. Ó, lembra do que eu te falei? O nosso bisavô era pobre, o nosso avô era pobre, o teu pai é pobre, então, né, se contente com o dinheirinho para pagar o aluguel, para pagar a prestação do carro, para comprar as coisinhas ali do dia a dia, e tá bom demais. Quando o sujeito está chegando num ponto de vida que vai extrapolar isso, essa vozinha inconsciente vem à tona e ele mesmo cria um processo para ele não chegar nesses estágios, porque ele precisa confirmar aquilo, ele precisa bancar a crença familiar que hoje é uma realidade para ele também, porque ele passou vários momentos e vários anos da infância recebendo e tendo isso como verdade absoluta. Então, esses limites, gente, eles podem vir de todos os lados possíveis. Agora, a gente precisa entender, primeiro, que todos nós temos limites. Aquela coisa assim, eu posso chegar em qualquer lugar. Eu posso hoje ser o professor, o facilitador, o cara que trabalha em expansão de consciência mais conhecido, o mais almejado, o mais badalado do planeta Terra. Hoje não, hoje eu não tenho esse alcance. Isso é legal a gente entender, senão a gente se frustra. O Fernando pode construir isso, ou você aí que trabalha com vendas, numa empresa, numa multinacional, eu quero ser o vendedor referência num planeta da minha multinacional, da multinacional que eu trabalho. Ou você entrou ontem na empresa, você está você está tão longe desse patamar que hoje talvez você não tenha condição de chegar aqui. Então o teu limite existe. Você pode, entenda, você pode chegar aqui, mas você tem que entender onde você está hoje e aonde é que você pode chegar no próximo passo. Então, por exemplo, uma pessoa, vamos falar em número, que o número é fácil de a gente identificar e de a gente entender, né? A pessoa está lá, a pessoa sonha em ganhar 100 mil reais por mês. Ela ganha 500, 1000. Então, talvez, pense nisso. Talvez o seu próximo passo seja ganhar 5 mil reais por mês, 3 mil reais por mês. Você estende o seu limite um pouco. Isso se torna plausível para você. Ou alguém que dê palestra para 3 pessoas, para 5 pessoas. Você quer dar palestra para 100 mil pessoas, para o Maracanã lotado. Quem sabe pensar num próximo passo, ao invés de 3, 5, 30 pessoas. Por que muitas pessoas se frustram? Porque elas têm sonhos gigantescos, grandiosos, e eu não estou dizendo para não tê-los. Tenha, sonhe alto, projete alto, só que saiba que existe uma escalada evolutiva para chegar lá. Porque se você chegar lá num passo você pode voltar para o mesmo lugar. Agora, se você for estendendo o seu limite aos poucos, você sedimenta esses passos. E aí é muito diferente. E aí quando você chega nesses patamares mais elevados, todo o teu caminho está sedimentado. E aí não é qualquer coisa que vai acontecer que vai te jogar para cá de novo. Vocês já perceberam essas celebridades que aparecem de repente, assim, que a mídia gosta de fazer? Vamos pegar uma delas, sei lá, aquela moça que cantava Jojo, acho que é Jojo alguma coisa, Jojo, Jojá, uma coisa assim, né? Ela foi meteórico, né? Uma coisa assim que ou aquele cara do Caneta Azul,
Lembra do Caneta Azul, Azul Caneta? Que pegaram o cara e jogaram ele para um patamar de celebridade, de uma hora para outra. O cara vivia com ajuda de amigos e de repente ele tinha sei lá quantos milhares, milhões de reais, porque ele fez uma música, não sei quem comprou, a Bic comprou e tururum, tururum. Legal, beleza. Mas não existiu um caminho, não existiu uma construção ali. Essas pessoas, por mais que a gente ache, gente, poxa, que legal, a pessoa saiu do nada, do anonimato, da linha da pobreza e foi para essa linha da riqueza, do estrelato e tal. Olhando para o lado humano, Jojó Todinho, isso, obrigado Patrícia. Olhando para o lado humano, para o lado das pessoas, que a gente gosta de ver pessoas também prosperando e se a gente olhar de uma forma superficial, a gente vai achar legal isso. Só que tenta dar um Google aí e ver como é que tá esse cara agora, ou essa moça aí agora. Eu não fui ver, não vou atrás dessas informações. Mas, provavelmente, é muito possível que estejam passando por sérios problemas emocionais por conta disso. Por conta desse sucesso repentino. Sabe por quê? Porque não tem estrutura para estar aqui. Porque não construiu esse caminho. Então, você sai do zero, do nada, do total anonimato, de dificuldade para pagar as contas básicas e de repente alguém, e a gente sabe que esse alguém não é um alguém, é uma instituição, coloca essa pessoa lá no alto para obter benefícios, para desviar o foco daquilo que precisa ser desviado. A gente sabe que celebridades são criadas do zero, a partir do zero, com objetivos muito interesseiros de algumas instituições, isso é fato, né? Então eles colocam essa pessoa lá, essa pessoa faz o trabalho que precisa ser feito para eles, né? Essas do BBB também, Patrícia, também a mesma coisa. E eles colocam ele lá. E aí eles têm os seus 30 dias, 60 dias, 90 dias de fama. E essas pessoas, elas se inflam, elas se sustentam por algo completamente irreal. Quando o serviço que ela tinha que prestar para essa instituição acaba, deixa de fazer sentido, o que acontece com essas pessoas? Eles simplesmente largam de mão. Simplesmente largam. Mas agora o que eu faço? Te vira, vai tocar a tua vida. E essa pessoa cai de novo aonde? No anonimato. E a grande maioria dessas pessoas não tem estrutura emocional para lidar com isso. Para voltar a ser anônimo. Elas gostaram, elas sentiram o gosto do sucesso, elas sentiram o gosto da fama, de ser reconhecido na rua, de dar um autógrafo, de viver bem, viver com sobras, e de repente aquilo não existe mais. Aquilo foi um castelo de areia, que foi criado por conveniência, por alguém, por conveniência, e a partir do momento que não é mais útil, aí larga-se de mão, né? Essas pessoas, por mais que a gente ache assim, poxa, que legal, que bacana, não é tão legal assim, para a maioria delas. Talvez uma ou outra que seja fora da curva consiga se sustentar, como a Patrícia deu aqui o exemplo das celebridades remotas do BBB. Deve ter um ou outro aí, eu acho que tem até alguns que se tornaram ator, atriz, que aproveitaram esse gancho e continuaram dali por diante. Mas a grande maioria delas, como o Ricardo colocou ali, sustentação, não conseguem sustentar esse patamar, né? Por quê? Porque não foi algo construído. O limite do estrelato, o estrelato não era um acesso natural para essa pessoa. Não que ela não tenha condição disso, não que ela não tivesse condições disso. Ela poderia ter, mas se ela tivesse feito o caminho, o passinho, o outro passinho, o outro passinho, o outro passinho, o outro passinho, até chegar aqui, como muitas pessoas fazem, muitas celebridades fizeram esse passo a passo. Por mais que tenha problema, por mais que uma emissora não dê mais bola, por mais que ela perca metade dos seus fãs, dos seus seguidores, ela se sustenta, porque ela tem base, ela construiu essa base no caminhar dela. Mas essas celebridades que acontecem do dia para a noite não tem. Então, o que isso tem a ver com o nosso tema agora? Nós não temos limite de onde nós podemos chegar, mas a gente tem limite quanto ao nosso próximo passo. Isso a gente precisa entender. Eu, Fernando, hoje eu posso querer almejar ser o maior comunicador do planeta Terra. Eu posso. E eu posso ser, mas eu não consigo ser isso hoje. Se eu tentar ser isso hoje, eu vou cair na frustração. Porque eu não vou conseguir ser isso hoje. Porque eu estou construindo um passo, um caminho dentro desse universo da comunicação, dos cursos, das lives.
Então eu até posso chegar em patamares muito evoluídos dentro disso, de reconhecimento, de trabalho, porém não é o meu limite hoje. Eu posso almejar o máximo que eu puder, e isso só cabe a mim, né? Aquela frase assim, o nosso limite é aquele que nós nos impomos. Então, nós podemos qualquer coisa, gente, do 0 até o 100. Agora, do 0 ao 100 num passo só, não é apenas difícil, é perigoso. É perigoso porque quando a coisa é muito rápida, muito repentina, ela geralmente não tem sustentação, ela não tem base. Então, eu quero que vocês façam um exercício agora de pensar nas limitações que vocês trazem. Acredito que todo mundo aqui tenha limitação em alguma área da vida, pelo menos uma área. Na vida financeira, na vida afetiva, dificuldade de se relacionar com pessoas, na vida profissional. De repente os teus projetos, eles geralmente têm eles não têm um fluxo contínuo, um fluxo que te levam para grandes conquistas dentro da tua vida profissional, dentro dos teus projetos. Pensa um pouquinho nisso e tenta lembrar o que pode ter sido a origem dessa limitação que você traz hoje na sua vida. Se a gente fizer essa análise, gente, a Patrícia está falando aí sentimental. Se a gente fizer essa análise sincera, e o que é legal da gente, quando a gente faz essas análises sinceras, a gente começa a identificar, não apenas, porque tem gente que não consegue nem identificar qual é a sua dificuldade. Quem dirá de onde ela veio, né? Tem gente que não consegue nem, qual é a dificuldade que tu tem na vida? Nenhuma, minha vida está maravilhosa, está perfeita. O cara está doente, está com problema financeiro, o cara está com um problema de relacionamento, o cara está com problema profissional, não se dá bem com o chefe, e às vezes a gente pergunta para essa pessoa, como é que está a tua vida, quais são as tuas limitações? Não, nenhuma, eu estou super bem. Tem gente que está num estado de entorpecimento tão grande que ela não consegue nem perceber que a vida dela não flui, não anda. Ela não consegue perceber isso. Agora, tem muita gente que já está num outro patamar, que consegue perceber isso, mas não consegue identificar a raiz das suas limitações, né? Porém, uma coisa que eu sempre falo, é tão importante assim a gente identificar a raiz, quem colocou essa limitação, quem colocou essa ideia na gente, quem impôs essa limitação, ou quando que ela foi colocada, em que contexto, em que situação que ela foi colocada? Não. Deixa eu ver a tua pergunta aqui, amada. Mas quando uma leva a outra, como saber por onde começar? Uma leva a outra o que, amadinha? Eu não entendi essa pergunta. Mas quando uma leva a outra, uma o quê? Leva a outra o quê? Não entendi, tá? Se tu puder reformular ela num texto só, eu leio ela inteira e te respondo, tá bom? Então, é tão importante assim a gente identificar da onde que a raiz dessas limitações? Não. O importante é que a gente trabalhe no sentido de retirá-las. Aquilo que eu sempre falo da pedra no corredor. Eu estou no quarto, o corredor fica o banheiro fica do outro lado, entre o quarto e o banheiro tem um corredor. Toda noite eu levanto de madrugada para fazer xixi e tropeço numa pedra que tem no corredor, caio e dou com a boca no chão. Aí eu fico reclamando, olhando para a pedra. Caraca, quem colocou essa pedra aí? Quando que ela foi colocada? E vou no banheiro, volto. No outro dia acontece a mesma coisa, eu tropeço na pedra e fico reclamando da pedra. E puxa, não sei... E fico 10 dias, 15 dias, 20 dias tropeçando na pedra e reclamando da pedra. O que é melhor? É eu saber quem que colocou a pedra, por que colocou a pedra, quando que colocou a pedra? Ou eu ir lá e tirar a pedra? Então, é muito mais interessante a gente ir para a solução do que ir para o problema. Se você identifica alguma limitação na sua vida hoje, vai para a solução. Se o fato de encontrar a raiz dessa limitação for importante para o teu processo de cura, para o teu processo de liberação dessa limitação, essa origem, essa raiz do problema vai aparecer. Todos nós, tá? Nós temos uma baita de uma tendência a ficar procurando pelo em ovo. A gente quer saber por quê, quando, mas quem foi que sacaneou a minha alma? Porque eu vim com essa tendência a ser preguiçosa, a ser procrastinador, a não prosperar. Eu vim com essa... Quem foi? Aonde que foi? Aí faz
TVP, terapia de vidas passadas, faz regressão, faz 10 mil terapias, gasta toda a energia, dinheiro e tempo do mundo para tentar identificar quem, quando, porquê e onde que aquilo foi colocado. E gasta zero energia para resolver o problema. Então, você quer resolver o problema de preguiça, de procrastinação? Aja de forma consciente hoje. Se existe uma tendência, sim, provavelmente tem uma informação aí que já vem com você, mas a vontade, a proatividade hoje, na tua vida atual, nesse momento, pode regravar esse conteúdo, desgravar esse conteúdo antigo e regravar um novo conteúdo no seu sistema de crenças e no seu modo de funcionar na vida. Então, muitas vezes, gente, lógico, quando a coisa é muito profunda, é um trauma muito profundo, eu não estou falando para não procurar terapias, não é isso. Mas tem gente que não está muito afim de olhar para a solução, está afim de olhar para o problema e achar quem é o culpado por essa limitação que a pessoa traz na vida. Agora eu vi a tua pergunta toda aqui, amado. Dificuldade, exemplo, financeira, emocional, sentimental. Se uma está ruim, assim as outras ficam também. Como saber qual é a origem? Então vamos lá. Não precisa saber qual é a origem, tá? Precisa ir para a solução. Você precisa olhar para a solução, tá? Estou ganhando menos do que eu preciso ganhar para dar conta das minhas coisas, para começar a sobrar dinheiro no final do mês, para viver uma vida confortável. Existe uma raiz disso? Provavelmente existe. Principalmente se isso não for um momento de vida, se for uma situação repetitiva. Então, se for um padrão de resultado, é porque existe uma raiz ali. Mas talvez descobrir a raiz disso leve vidas para descobrir. Talvez nenhum terapeuta descubra isso. Talvez nenhum processo de cura te leve para essa resposta. Você vai ficar esperando essa resposta até você resolver o problema financeiro? Ou você vai partir para a solução? E a solução talvez seja o quê? Trabalhar mais, se desdobrar mais, começar a trabalhar conscientemente essa mudança de modelo mental, que hoje se chama de mindset, né? Que é um termo aí, eu tenho um pouco de pé atrás com esses termos modernos em inglês, é modelo mental. Talvez você, no seu dia a dia, começar a trabalhar isso conscientemente e deixar para trás essa crença de que a vida é difícil, de que a vida financeira não flui. Então, para a gente pensar aqui. Ok, os limites existem? Existem. No caso do elefantinho lá, alguém colocou a corrente no pé dele. Alguém colocou. O cara, o dono do circo, colocou a correntinha lá no pé dele. Mas em algum momento, a corrente não estava mais lá. E ele continuou andando só 3 metros. Isso acontece muito com a gente. Às vezes, a gente tem uma limitação que vem de família. Porque é um modelo do pai, é um modelo do avô, é um modelo da mãe, da avó, é um modelo dos tios, é um modelo da família. Às vezes, vamos falar de vida financeira. Vem de uma repetição de escassez, de carência. Então, existia ali uma amarra, uma corrente que é uma crença. Mas você se tornou adulto e consciente e olhou para isso como uma limitação. A partir do momento que você olha para aquilo, entende aquilo, você não é mais escravo da crença. Você agora é protagonista e tem a possibilidade de fazer diferente. Fernando está falando isso como se fosse fácil. Não, eu sei que não é fácil. Gente, se vocês soubessem, as pessoas que me conhecem há mais tempo, acho que a minha irmã está aqui, a Consuelo, eu vi ela ela escreveu um kkk ainda há pouco ali. Se vocês soubessem a minha trajetória de vida, vocês iam ver que assim, é uma história de superação, e tem sido, e cada vez mais. Porque hoje eu estou num patamar bacana profissional, estou dentro do meu propósito. Gente, mas foi muito trabalho, muito movimento. Porque eu também trazia e ainda trago uma porrada de crença que me limita em uma série de coisas. Só que hoje eu já tenho essa consciência de quando que essa limitação do Fernando... Fala, Rangai. Bem-vindo, irmão. Quando, por exemplo... Quando a minha vida profissional, financeira não fluía. Durante muito tempo eu fiquei direcionando toda a minha energia para descobrir o porquê. Por quê? Porque se eu sou um cara dedicado, eu sempre fui um cara dedicado. Eu não me acho um cara burro, para burro eu não sirvo. Dedicado, comprometido, honesto, sempre procurei atender todo mundo no meu trabalho da melhor forma possível, fazer o meu trabalho da melhor forma possível.
E por que, ó, como você está falando aí, minha irmã Conselho, sério que foi? E por que não fluía? Porque lógico que eu trazia uma ideia com relação à prosperidade, com relação ao trabalho, uma ideia que me limitava. Eu trazia isso. Isso em algum momento ficou muito evidente para mim. E durante muito tempo eu fiquei tentando descobrir a raiz disso. E vocês acham que eu descobri? Não. Um tempo depois, quando a coisa já estava funcionando, quando a coisa já estava se desenvolvendo para mim, eu já estava manifestando prosperidade, já estava manifestando fluxo de trabalho, eu descobri o porquê que durante muito tempo a minha vida não fluiu, que era uma situação de uma vida passada. Eu vou contar para vocês, eu fui monge franciscano numa das minhas existências e fiz voto de pobreza honrada. E quando você faz um voto, a gente faz muito isso, né? Agora não se faz mais, isso caiu de moda, mas durante muito tempo, na história da humanidade, se faziam muitos votos, muitos compromissos, acordos. E um voto, por exemplo, um voto de um monge franciscano não é um voto para a vida, da personalidade, é um voto da alma. Ele devota a sua alma para o serviço abnegado, para o serviço de pobreza. Ele promete, ele se dedica a uma obra onde a pobreza honrada é a base dessa obra. E eu fiz um voto desse numa vida passada minha. Eu não sei quantas vidas eu tive depois dessa como monge franciscano, mas talvez tenha tido várias. E provavelmente em todas elas eu tive extrema dificuldade financeira, de me sustentar e coisas básicas. Gente, se alguém tem essa característica, eu sugiro, tanto da questão, por exemplo, da pobreza, ou de relacionamento. Ó, tá perguntando a Georgia, como se desfazer? Você faz o seguinte, você não precisa descobrir se isso teve ou se não teve. Se tem uma desconfiança que isso aconteceu, ritualiza, faz um ritual, escreve, seu nome completo, Fernando Machado, neste dia, bota lá, dia 13 de fevereiro de 2022, bota lá o dia que você vai fazer esse decreto, revogo, desfaço todo e qualquer acordo que eu possa ter feito em algum momento da minha caminhada de alma, que hoje me tragam resultados de não de não prosperidade, ou de carência, ou de dificuldade em relacionamento. Não, as palavras não importam. O que importa é você fazer um decreto. É importante você colocar o seu nome, a sua data de nascimento, ó, nome e data de nascimento. Quando a gente escreve nome e data de nascimento, a gente acessa os nossos registros, tá? É como se a gente abrisse a nossa caixa de Pandora, o nosso registro acástico, o nosso akasha. O nome e a data de nascimento é um código de acesso ao teu conteúdo, aquilo que você já percorreu até aqui enquanto alma, tá bom? Quando eu faço ainda terapias, bem menos hoje, mas ainda faço, a primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa deita na maca, quem já fez atendimento comigo sabe, teu nome completo e tua data de nascimento. Quando a pessoa me dá o nome completo dela e a data de nascimento dela, ela me dá a permissão de eu acessar o akasha dela, o registro informacional dela. E aí, informações que são importantes para essa pessoa, o decreto de São Miguel também é muito, muito bom para isso, amado. Nome de batismo ou no caso, o nome de casado, o nome de batismo, tá? O nome de batismo, porque o nome de casada, se você é casado há 10 anos, o registro informacional desse curto período vai vir à tona. Quando você usa o seu nome de batismo, você traz toda a tua história pregressa, tá? Tá bom, Paula? Então, gente, olha só. Esses decretos, esses rituais, eles são bem poderosos, tá? Em algum momento, como eu falei, eu descobri que eu tinha feito um voto de pobreza numa das minhas vidas, pobreza honrada, e a minha vida atual, ela funcionou muito assim durante muito tempo, né? E sem querer, alguém falou do Ho Oponopono, eu não sei quem foi que falou do Ho Oponopono aqui, passou. Deixa eu procurar aqui. Foi a Fê. Obrigado, Fê. O Ho Oponopono me ajudou muito nisso. Eu fazia muito trabalho de limpeza. Limpeza de Arcanjo Miguel, o Ho Oponopono. E acabou, ó, a Carol... Gente, a Carol
Carol Knorr, que está aqui, ela é terapeuta de registro acástico, tá? Então quem quer dar uma trabalhada no seu conteúdo informacional, eu não sei exatamente como que funciona esse trabalho, como é que a Carol aborda, mas eu confio totalmente no trabalho da Carol, conheço ela, atendo no espaço dela em Porto Alegre, conheço o trabalho dela e é uma pessoa assim que é uma das poucas pessoas que eu recomendo, que eu tenho segurança de recomendar porque eu sei quem é a Carol e o que ela faz, o que ela representa. Então quem tiver algum interesse, procura a Carol tá aqui, a Carol Knorr. Coloca ali, ó, eu vou colocar aqui, ó, vou fixar o comentário da Thaís, que daí tem o Instagram da Carol ali, ó, @KnorrCarol. Procura a Carol que ela é fera, tá, gente? Às vezes a gente tem mesmo um conteúdo a ser limpo, e às vezes algum profissional vai te ajudar a acessar isso, vai te ajudar a limpar isso. Agora, o que a gente não pode é ficar preso nisso, ok? Busca a cura, busca o entendimento, mas coloca boa parte da tua energia para a solução. Se tu continuar colocando o tempo todo a tua energia para o problema, para detectar qual foi o problema, quando, você perde toda a sua energia na solução dele. O que o Fernando fez em algum momento da trajetória? Que eu não conseguia. Não conseguia. Por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu fizesse cursos profissionalizantes, procurasse falar outra língua, eu não saía daquilo. Eu estava sempre reproduzindo, eu ganhava sempre, eu nunca tive problema, grandes problemas, mas eu sempre ganhava aquilo que eu precisava para pagar as contas e só. No outro dia, no dia seguinte que eu recebia o salário, eu pagava tudo, um picolé eu não conseguia tomar. Eu tinha que esperar 30 dias para receber de novo, para pagar tudo de novo e para ficar mais 30 dias esperando receber de novo. Era assim, não tinha folga nenhuma. Então, isso era um padrão que a minha alma trazia. Por quê? Porque em algum momento eu fiz voto de pobreza honrada, de não trabalhar com sobras. Aí é lógico, o mundo se desenvolveu, evoluiu e até os votos evoluem, se tornam mais modernos. A gente não se torna mais um monge mendicante, mas a gente se torna uma pessoa que trabalha e trabalha para o estritamente necessário. Por estritamente necessário. É isso. E aí não sobra nada, porque a alma, em algum momento, fez esse voto. E aí quando está começando a ganhar dinheiro, quando está começando a prosperar, quando está começando a sobrar, vem aquela vozinha, lembra que eu falei lá no início? Ei, lembra do voto que tu fez quando tu era franciscano? Lá em 1528, que você não ia... Isso não era consciente para mim, mas vinha e eu dava um jeito de me auto-sabotar. Puta, esse mês vai sobrar um dinheirinho. Putz, acontecia alguma coisa, clonava o meu cartão, batia o carro, estragava os dentes, para eu gastar aquela sobrinha que tinha, que achava que ia viver um mês um pouquinho mais frouxo, um pouquinho mais confortável. Aí comecei a fazer trabalhos, mas com o foco na solução, não com o foco, eu quero entender o que é isso, com o foco na solução. Limpeza do Arcanjo Miguel, Ho'oponopono, eu fiz muito Ho'oponopono. Quem não sabe o que é Ho'oponopono, se alguém não sabe... Ei, franciscana também Dani? Então, eu fiz muito trabalho de limpeza para isso, né? O método Vênus é um trabalho, é um protocolo que trabalha isso, porque ele vai lá na raiz dessas crenças limitadoras, mas sempre com foco na solução e nunca com foco no problema. O que aconteceu? Eu consegui desgravar o conteúdo. O processo de expansão de consciência faz isso com a gente. Em algum momento a nossa consciência vai expandir o suficiente e vai entender que aquele voto, que aquele acordo não precisa mais ser cumprido. O processo de expansão de consciência vai te levar para isso. Agora, existem trabalhos que vão acelerar isso. O da Carol, por exemplo, que vai detectar e vai trazer uma solução, acelerar o teu processo de cura daquilo, né? Então, não importa qual seja a sua limitação, eu acredito que todos nós temos uma. Qual é a grande mensagem dessa live, gente, que eu quero deixar nessa live? É assim, nós não temos limites. Quem tem limite é município, como diria o nobre Felipe Knorr. Nós podemos chegar em todos os lugares que a gente... Tudo aquilo que a mente pode conceber é possível de ser realizado, é possível de ser alcançado. Agora, é inteligente de nossa parte estabelecermos o próximo passo, o próximo nível. Sabe por que as pessoas desistem da musculação, da academia, da atividade física?
porque elas vão para a academia numa semana, treinam lá 3, 4 dias e na outra segunda elas querem estar forte. Elas não vão estar forte em uma semana de treino, elas vão estar com dor. Elas vão estar com dor. Forte elas não vão estar. Elas vão estar com dor. A única consequência que você vai ter fazendo atividade física 3, 4, 5 dias é dor, não é músculo. Por quê? Você está num limite. Esse é o teu. Você precisa ir para o próximo passo. Você pode ser fraquinho, estou usando um exemplo bem palpável, tá? Você pode ter assim quase zero de massa muscular, ser raquítico, ser pequenininho, ser fraquinho, e pode se tornar um campeão pode, mas vai ser na semana seguinte? Não vai. Você precisa ir para o outro estágio. Você precisa dos 5, quando eu falei, acho que na aula do método Vênus, na última, quando eu comecei a fazer musculação, e foi agora, eu nunca tinha feito musculação na vida, meu esporte era outro, eu corria, jogava futebol, surfava, aí eu entendi a importância da massa muscular a partir dos 40 anos, tarará, tarará. Aí eu fui começar a fazer supino, eu fazia supino com 5 quilos de cada lado, e ficava 3 dias com dor no tórax, 3 dias que não dava nem para tocar o dedo assim, era extremamente desconfortável. Porque eu estava em processo de adaptação para o próximo passo. Aí daqui a pouco, os 5 quilos para mim não era mais nada, aí eu fui para o 8, aí eu fui para o 10, aí eu fui para o 15, aí eu fui para o 20, aí eu fui para o 25. E aí eu fui crescendo e hoje eu faço o mesmo exercício que eu fazia há alguns anos atrás, com muito mais carga e não me dói mais. Hoje eu fiz musculação, treinei peito, não dói. Por que não dói? Porque eu adaptei o meu corpo nesse passo a passo. Eu estruturei essa caminhada. E se eu tivesse ido dos 5 para o 30 de cada lado, 60 quilos? Primeiro que eu não ia nem conseguir levantar. Estava além da minha capacidade naquele momento. Então, eu podia olhar para isso e dizer assim, eu nunca vou levantar 30 de cada lado, 60 quilos em supino. Não, um dia eu vou levantar, mas não vai ser agora. Agora eu preciso ir para o 8, agora eu preciso ir para o 10, agora eu preciso ir para o 12, para o 15, e hoje é 30. Então, entenda isso. Você pode chegar lá no topo, mas respeite o seu processo. Alguém colocou aqui, eu acho que foi a Poli. Respeite o seu processo. Por quê? Se você quiser dar esse pulo de uma só vez, provavelmente vai cair na frustração. Você vai cair na frustração. E aí sabe o que provavelmente vai acontecer? Você desiste do processo, você volta. E aí você não chega em resultados. A Georgia colocou aqui, vai explicar isso para os alunos. As pessoas, alguém colocou aqui também, imediatismo, acho que foi a Adri. As pessoas são muito imediatistas, né? Tanto na musculação, quanto na vida afetiva, pessoal, profissional, financeira. Começa a entender um pouquinho de investimento e quer ter liberdade financeira em 6 meses. Tudo leva tempo. Tudo que é real, tudo que é estruturado, tudo que tem base, leva tempo para acontecer. E isso não é limitação. Isso é estruturação do processo, do caminho, que são coisas diferentes. Então, estruturar o caminho é muito inteligente, sabendo que não existe limite. Eu hoje, tem aquela coisa do termostato que eu falo bastante também agora. Em algum momento, dentro dessa coisa do financeiro, por exemplo, tem uma coisa chamada termostato, né? Aquele termostato do ar-condicionado, né? Tem gente que tem o seu termostato financeiro na casa vamos falar, dos R$2.000. Tudo que acontece acima dos R$2.000 de ganho, ela se assusta, porque está indo contra o termostato dela, está indo além do limite que para ela é plausível. Em algum momento da minha caminhada, eu ganhava, sei lá, meus R$1.000, R$1.500 e eu pensava assim, meu Deus, quando é que eu vou sair desse perrengue? Quando é que eu vou ganhar uns R$5.000 por mês? Isso para mim era um absurdo, assim, pensar que eu poderia ganhar R$5.000 por mês. E quando que isso começou a se tornar realidade, né? E quando eu comecei a girar o termostato. Então, o que se faz para girar o termostato? Que essa é a ideia central dessa parte. É quando você começa a falar sobre isso. Quando você começa a falar sobre isso a ponto daquilo ficar natural, você estende o seu próprio limite. É como se você pegasse a cordinha, imagina assim, o teu limite está aqui, tem dois
Tem duas pilastras aqui, tem uma corda aqui no meio. Esse é o teu limite, você não passa daqui. Vamos, em termos financeiros, esse seja o teu R$ 1.500, teu salário, teu patamar. Aí você começa a falar de R$ 5.000. Você fala para as amigas, não, eu estou planejando, eu estou construindo, estou co-criando, estou ativando uma realidade de R$ 5.000 por mês. Pode ser que num primeiro momento seja um absurdo para você R$ 5.000 por mês. E provavelmente vai ser, se você está muito acostumado com esse patamar de R$ 1.500 por mês. Aí quando você começa a falar sobre isso, por mais absurdo que seja, num segundo momento já não é tão absurdo assim. E quanto mais você fala, mais isso se torna menos absurdo e mais confortável. Até o momento que isso se tornou confortável. Esse papo já não é mais um papo estranho para você. Falar de R$ 5.000 por mês é como falar de R$ 1.500 por mês há um tempo atrás. Você pegou esse limite, você mesmo pegou esse limite e estendeu para cá, para os 5.000. Você mudou o seu termostato. E você pegar esse 5 para o 10... o mesmo processo. É começar a falar, é começar a mentalizar, é começar a se enxergar fazendo coisas que agora esse novo ganho, por exemplo, já estamos falando de 10 mil. E se eu ganho R$ 10.000, o que eu faço com isso? Eu vou poder viajar mais, eu vou poder alugar um apartamento melhor para morar, ou comprar o meu apartamento próprio. Eu começo a me colocar nessa situação que uma pessoa de R$ 10.000 as possibilidades que eu teria se eu tivesse ganhando R$ 10.000, se isso já estivesse acontecendo hoje. Começa a falar com os amigos, começa a falar com as pessoas. Eu estou fazendo o mesmo processo. Eu estou pegando agora o meu limite aqui dos R$ 5.000 e estou estendendo para o R$ 10.000. Eu estou girando o meu termostato do 5 para o 10. Daqui a pouco, o que acontece? Se torna tão natural para você que coisas, pessoas, situações vão acontecer para que esse R$ 10.000 que hoje é natural para você se torne uma realidade. E daí vai para o 20, e daí vai para o 30, e daí vai para o 50. Tem limite? Não, pode ir para o 1.000.000, milhões, bilhões. Não tem limite. Agora, se você sair do 1.500 por bilhões, vai ser difícil. Você vai se frustrar. Então, vai girando o teu termostato aos poucos. Vai ampliando o teu limite aos poucos, sabendo que é só você que tem o controle sobre esse limite, ninguém mais. Isso é importante. A Mari está perguntando aqui, Fernando, não seria mais ideal falar somente comigo mesma? Porque penso que falar de nossos planos para terceiros não é legal. Bom tu ter falado isso, Mari. Eu também tenho esse cuidado, tá? Muito legal tu ter falado isso. Não sai falando aos quatro ventos, não. Projetos pessoais, principalmente quando se trata de prosperidade, de dinheiro, mas fala para aquelas pessoas que você confia que vão vibrar junto contigo. Todos nós temos aquele amigo que você sabe que vai colocar uma energia de luz, de força, para que a pessoa que quer intimamente que você realmente alcance esse 5, esse 10, esse 20, esse 30. Falar para colega, para pessoa que você conhece, você vai provavelmente contaminar o teu plano com uma energia dissonante ali. Às vezes não é alguém que queira mal, não é nada disso. Às vezes sim, mas não necessariamente. Às vezes é uma pessoa só que está tendo dificuldade e se você conseguir esse estágio, você vai cutucar na ferida dela pelo fato dela não estar conseguindo. E vai trazer uma energia dissonante, uma energia que vai trazer o teu objetivo para baixo ali. Então cuida com isso, tá? Eu tenho as minhas pessoas, eu tenho as minhas pessoas aqui que eu falo sobre os meus planos, né? Só que são pessoas pontuais, são pessoas que eu vou falar e sei que vão vibrar junto comigo, que vão desejar tanto quanto eu desejo chegar nesses patamares elevados, concretização de planos, né? E eu tenho algumas pessoas que compartilham os seus planos comigo. E só pelo fato delas estarem compartilhando, abrindo a sua alma, né, para me trazer os seus planos, eu vibro todo o amor, toda a energia de poder, de concretização que eu tenho dentro de mim para que essa pessoa chegue lá. Então, é bem legal a gente considerar isso. É legal falar, ou algumas pessoas estão falando aqui, eu vou falar para mim mesmo, ok, desde que se torne natural, não precisa ser para outra pessoa, mas desde que se torne natural, a coisa tem que se tornar natural para você. Quando você fala em milhão, e isso é muito absurdo, você está muito longe de acessar, de ganhar milhão.
Quando você fala, vamos mudar de assunto para que a gente não fique focado nisso, porque o papo não é esse. O papo é limite em todas as esferas, né? Se você fala em casamento, em relacionamento afetivo, duradouro, estável, bacana, gostoso, harmonioso, e isso é muito absurdo, é muito surreal para você, é porque você está longe disso. A partir do momento que você começa a falar ou para o outro ou para si mesmo, por mais absurdo que seja, quanto mais você fala, quanto mais você repete, quanto mais você se coloca nesses lugares, como se isso já estivesse realizado, mais isso vai se tornando natural aos poucos. E quando você chegar num ponto onde isso for completamente natural, aí a coisa vai acontecer. Aí a coisa se organiza, o mundo inteiro se organiza, aquela famosa, né, piegas, a frase, o universo inteiro conspira a seu favor. Mas não é quando você quer, não é quando você tem vontade. É quando você expandiu o seu limite para o ponto onde aquilo é realidade, aquilo não é mais uma viagem, aquilo não é mais uma utopia, né? Quando for utopia, está longe. Quando for utopia, está longe. Por que o Walt Disney construiu o império que construiu? Porque em algum momento ele começou a construir, começou a estruturar o processo, o passo a passo dele, e em algum momento aquilo deixou de ser utopia. Ele foi construindo, aquele império não foi construindo assim, me dá um empréstimo aí, Banco dos Estados Unidos, eu vou construir a Disneylândia. Aquilo foi sendo construído. Num primeiro momento ele trabalhava num escritório pequenininho, tem um filme dele na Netflix, dava cabeçada pra caraca, meu Deus, se ferrava, e ele começou a construir o caminho dele. Aí o próximo passo se tornou plausível, o próximo, e hoje é um império que nós conhecemos. Ó, alguém está falando, casamento eu fujo por opção mesmo. Então, é isso, isso é consciência, isso é consciência. Ninguém está aqui para seguir protocolo de ninguém, gente. Tem que casar, tem que ter filho, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, a gente a gente está aqui para ser a gente mesmo, só. E se casamento não é uma opção para ti, não é, pronto, não está errado, não está fugindo de nada, né? É uma opção, é uma escolha. Se um dia for, você desconstrói essa. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também é a gente não ser escravo da gente mesmo, né? Porque às vezes a gente cria uma verdade a respeito da gente mesmo e aí a gente se torna escravo de si mesmo. De uma prisão que nós mesmos construímos, que lá no início foi falado as limitações que nós impomos, né? Por exemplo, nessa história do casamento. Não estou falando que é o caso do Gui, mas alguém cria essa verdade absoluta a respeito de si mesmo. O casamento não é para mim. Ok, eu não conheço o Gui tão bem, mas eu acho que o Gui deve ter os seus 30 e poucos anos, mais ou menos, um pouco menos, não sei. Talvez a trajetória do Gui mostre para ele lá aos 40 que ele quer viver uma história com alguém, quer viver um relacionamento, talvez até um casamento, morar junto, enfim, qualquer coisa. E o que acontece muito com as pessoas? Não, mas ela criou tanto essa história, ela ancorou tanto essa verdade sobre si mesma, que ela chega com os 40, com os 50, essa verdade está tão enraizada que ela não consegue se livrar mais dela. Ela cria um personagem para si que ela não consegue mais se livrar do personagem. Então a gente é legal se isso for um algo consciente, né? É bacana, não tem que aos 40, aos 50, aos 60, não tem que nada, ninguém tem que nada. Somos livres. Agora, pode ser que um dia a gente não tenha, mas que a gente queira isso. E aí é nobre e é inteligente de nossa parte, ok, até agora essa verdade funcionou para mim, agora talvez ela não funcione mais. E aí a gente se livra, trabalha para se livrar dos nossos próprios limites, né? Dos próprios limites que nós mesmos nos ancoramos, nos colocamos. Gente, como tem limitação que a gente se coloca? Não sei falar em público, não sou bom com vendas, não consigo acordar cedo. Isso tudo são limitações, tá? Não consigo, não funciono. Meu dia começa às 10 da manhã. Aí pinta a oportunidade da vida para você, que iria te levar para outro patamar de prosperidade, de alegria, de propósito de alma, de propósito de vida, e você perde essa oportunidade, sabe por quê? Porque você está sendo escravo de uma crença que você mesmo criou para si, que você não funciona antes das 10 da manhã. Ponto. Aí você vai ter que ficar esperando. Gui, não é?
Cara, eu vi tua foto, já trocou ideia já pelo Instagram, cara. Pô, se tu tem muito mais do que 30, tu tá aí. Manda esse protocolo pra nós aí, porque o negócio tá funcionando. Viu, gente? Então, é uma série de limitações que a gente mesmo cria pra gente e que vão ferrando a vida da gente no futuro, né? Jorge, só se for casamento de quinta dimensão. Que não é uma coisa tão comum aqui nesse mundo onde a gente vive. Mas é possível, existe. Se a gente consegue conceber, é porque é possível de ser alcançado. Então, vamos trabalhar esses limites aí, os limites autoimpostos de achar que isso não é possível. É possível. É mais difícil encontrar alguém para viver isso? Claro que sim. Porém, é possível. Se eu consigo conceber a possibilidade, é porque é possível se concretizar, se materializar. E aí, se isso fica muito natural para a pessoa, vamos para o poético de novo. O universo vai conspirar a seu favor e vai chegar alguém para você viver essa história, né? No seu momento, quando você maturar o suficiente para isso, quando você quebrar essas próprias barreiras que você mesmo se colocou, uma série de questões, né? O povo tá esperando aí. Então, é isso, galera. O que é? Caraca, velho, 43? Caraca, tu é de janeiro também, é? Capricorniano. Parabéns, velho, tá bem. Então, gente, a gente falou um pouco aí, 1h10, 1h11, vamos fazer o Pai Nosso em aramaico agora. Então, a mensagem, na verdade, a mensagem mais central dessa live que eu queria passar para vocês é que nós temos a potencialidade de alcançar qualquer patamar, em qualquer esfera, em qualquer área da vida. Porém, seja inteligente e estratégico. Falar nisso em estratégico, sábado eu vou fazer uma live com a Fernanda Bertancini, com a Fê Bertancini, com o Carlos Torres e com mais 3 participantes. Vai ser, se eu não me engano, às 21 horas no Instagram da Fê Bertancini, tá? Falando de estratégia. A verdade no marketing estratégico. É bem legal, que serve para todas as áreas da vida, esse conteúdo. Então, seja estratégico na forma como você vai buscar a concretização dos teus objetivos. Seja inteligente nisso. Porque se você quiser dar 1000 passos num primeiro momento, você vai cansar. Você vai desistir, você vai desanimar, você vai se frustrar. E aí você volta lá para o zero e diz assim, isso aí não serve para mim. Não serve porque você quis levantar 80 quilos quando o teu patamar era de 5. Então trabalha para chegar no 10. Trabalha para chegar no 15, trabalha para chegar no 20. E aí você vai galgando e vai expandindo, igual a questão do limite do financeiro. Sempre é assim, estende o teu próximo limite. Estende o teu próximo limite. E, para esse próximo passo, para esse próximo limite, fala, Gasta! Bem-vindo, irmão. Porra, hoje meus brothers estão tudo aí, cara. Acho que se reunirem em algum lugar, eles devem estar tomando cerveja em algum lugar, tudo ligando o celular, dizendo assim, vamos assistir a live do Ferdi. Estão tomando cachaça junto em algum lugar, só pode. Essa galera aí, catrefa. Para que a gente vá para esse próximo limite, vamos para aquele famoso conceito da zona de conforto. Zona de conforto não é algo que vai nos favorecer nisso. Um desconfortozinho você sempre vai ter que gerar. Você vai ter sempre que se desafiar ao próximo passo. Se a gente usar o exemplo da musculação, é fácil da gente entender, né? O 5 está confortável. O 10 ele vai ser desconfortável. É o meu próximo passo. E ele vai ser desconfortável durante algum tempo. Fala, Julião. Beleza, irmão? Não, tô em casa. Beleza, Gasta. Mas tá tomando uma com certeza, né? O 10 vai se tornar desconfortável. Até que ele fique confortável. Aí você começa a mentalizar, a querer, a vislumbrar, a desejar o 15. E aí o 15 vai... Mas naquele processo do 5 para o 10 para o 15, o que está acontecendo com o seu corpo? Ele está ficando mais forte, ele está ficando mais preparado, ele está ficando mais resistente. E assim acontece em todas as áreas da nossa vida, quando a gente vai galgando os passos, né?
e vai estendendo os nossos limites ao pouco. Aonde a gente pode chegar é ilimitado, mas sempre tem um próximo passo. Sempre tem um próximo passo. Se for num salto repentino, a chance de voltar para a estaca zero é grande, porque não tem estruturação. O caminho não foi devidamente estruturado para isso. Tá bom, galera? Então eu vou fazer gratidão, né? Todos pela conversa, pelo bate-papo. Todos os brothers aí que hoje resolveram aparecer na live. Massa, gratidão aí, galera. Vou fazer o Pai Nosso em aramaico para a gente ficar na energia aí do Mestre, do Cristo. Para quem nunca ouviu essa versão, é a versão original do Pai Nosso, na língua que o Mestre Jesus Cristo falava, o aramaico. Então, quando ele entrega essa oração para a humanidade, ele explica que é um portal de acesso ao reino de Deus. Não ao reino de Deus lá em cima da nuvem, como diz o Carlos. O reino de Deus que está aqui dentro de cada um de nós. Cada vez que a gente verbaliza... boa, Carol, em abril eu vou estar em Porto Alegre, tá, gente? Alquimia pessoal, presencial e para alguns dias de atendimento. Quem quiser aí, a Carol, o Instagram dela está fixado aqui embaixo, Knorr Carol. Entre em contato com ela quem tiver interesse, tá? Então o mestre, quando ele entrega essa oração, ele explica que é um portal de entrada, é um portal de acesso. Cada vez que a gente verbaliza ou que a gente ouve essa oração, e tem no YouTube, gente, tem vídeos no YouTube que são 108 repetições do Pai Nosso em aramaico. Cada vez que você acessa essa informação, é esse reino dos céus, esse reino de Deus, esse divino que há em você, que há em nós, que há em mim, que é redespertado e que é amplificado. E é óbvio que a nossa vida inteira responde a esse estímulo, tá bom? Patrícia, vou para o Rio, já eu vou, tá bom? Então, gente, vamos lá. Gratidão, beijo no coração de todos. Até semana que vem. Então vamos para o nosso Pai Nosso em aramaico. Vou fazer uma vez no idioma original, em aramaico, e vou fazer a tradução literal em seguida, que é bem diferente, um pouco diferente da tradução que a gente conhece. Abvund bashmaya, netkad shimach, teitei malkutach, nervoeit subiana haikana, de bashmaya achbaach, havlan larmat sunkanan yomana, washboklan hauben warktahen, haikana da fanan shuahan hayoben. Wela tarlan lenisuna, ela patsan mimbisha, metode la he malkuta, wahaila wateshburkta, lahalan naumin. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante. A canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, galera. 1h18, tá bom para hoje, né? Vamos descansar na energia do Mestre. Fiquem na luz, na paz do nosso grande Mestre. E até a próxima semana. Beijo no coração, viu? Até mais.